até o verso 11. Será a leitura desta noite. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Até quando, Senhor, terei que pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo. Há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam mesmo que alguém lhes contasse. Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. Serão conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmos o que é certo. Seus cavalos são mais velozes que leopardos e mais ferozes que lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros atacam vindos de longe, como águias, lançam-se sobre a presa para devorá-la. Todos eles vêm prontos para agir com violência. Seus exércitos avançam como o vento do deserto, ajudando prisioneiros como se fossem areia. Zombam de seus reis, zombam de reis e príncipes, e desprezam todas as suas fortalezas. Constroem rampas de terra contra seus muros e as conquistam. Passam com rapidez como o vento e desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus sua própria força. Amém. O Senhor nos abençoe, que sejamos edificados pela palavra do Senhor. Irmãos, o livro de Abacuque, ele chama a nossa atenção para o ensino que Deus governa a história, usando até as nações ímpias para julgar o seu povo, e depois, julgando os juízos, ele desafia os crentes a guardar sua justiça com fé inabalável. O livro de Abacuque ele se divide em 3 capítulos que traçam um caminho. O capítulo 1 apresenta aqui o lamento do profeta pela violência em Judá e a surpreendente resposta de Deus usando os caldeus, os babilônios. O capítulo 2 registra os ais contra os opressores e a chave principal do livro, que diz que o justo viverá pela fé. E por fim, o capítulo 3 tem o seu ponto alto, o seu ápice em um salmo de louvor incondicional. Serão 4 mensagens sequenciais, se Deus nos permitir. E eu quero começar esta primeira mensagem dizendo que negar a existência de Deus costuma ser uma saída intelectual apenas para os ateus que observam o sofrimento à distância. Afinal, a negação da divindade não alivia a dor de ninguém e nem direciona a raiva contra Deus, que é a base da fé cristã. Isto quer dizer que no ponto alto da aflição, ironicamente, até aqueles que se dizem céticos, os céticos são aqueles que desconfiam de tudo, mas em momento de aflição, até os céticos procuram alguém para culpar pela dor que estão sofrendo. Nós podemos, primeiramente, pensar na falta de amor para com o próximo. É uma postura que não demonstra qualquer simpatia para o sofredor, que enxerga os
seus sofrimentos como reais. Por exemplo, dizer para uma mãe que acabou de perder a sua filha que o seu sofrimento pertence ao mundo de ilusões é algo terrível. Uma afirmação dessa, ela não conforta. Ainda muito pior, uma afirmação dessa, ela zomba da realidade e da verdade da dor desta mãe. É uma atitude insensível ao sofrimento da pessoa e despreza a pessoa que está sofrendo por considerá-la fraca espiritualmente. Além disso, negar a realidade da dor seria como negar o amor pela filha. Afinal, a dor da perda, ela é proporcional ao amor que se tem por uma filha, por um filho, por qualquer ente amado da nossa parentela, ou até mesmo por um amigo. A Bíblia diz que nós temos amigos que são mais chegados que irmãos, e muitas vezes nós choramos por um amigo. Negar o mal é também uma proposta odiosa ao Deus da Bíblia, porque Ele mesmo confirma, Ele mesmo afirma que o mal é real. Quando a vitória é de Deus sobre o mal, lembramos que essa vitória custou o quê? A vida de seu filho. Jesus, irmãos, não veio simplesmente ensinar as pessoas a vencer o mal por intermédio ou por meio de uma simples meditação ou por meio de um conhecimento profundo da palavra de Deus. Ele precisou sofrer de verdade, morrer de fato e ressuscitar para vencer o mal. Quando nós lemos o livro de Jó, nós não temos a resposta sobre o problema do mal diretamente, mas o livro de Jó trata sobre o mal de uma forma muito pessoal e muito confortadora. Na verdade, Jó estava tentando entender por que o mal poderia vir sobre ele, que era justo. Por quê? Por que o mal sobre o justo? Isso não fazia sentido para Jó. E Deus, nós lendo Jó, nós vimos que Deus em um momento providenciou respostas para o seu servo. Na verdade, Deus levantou uma série de perguntas, e essas perguntas eram o quê? Humilharam Jó, colocando Jó no seu devido lugar. Deus demonstrou toda a sua grandeza, todos os seus desígnios, e tal demonstração ensinou a Jó a não pensar que Deus lhe deve respostas. Jó aprendeu muito com tal experiência, mas não com as respostas, mas sim com as perguntas de Deus. Abacuque é semelhante a Jó em querer saber por que uma nação mais má do que a outra pode prosperar. No Salmo 73, no Salmo de Asaf, assim como Jó, levanta a mesma preocupação no que diz respeito à nação. Porém, Abacuque é diferente de alguns profetas anteriores, não somente porque o juízo era algo iminente e não havia mais chamado de arrependimento, mas principalmente porque Abacuque ele é inquiridor, ele é averiguador, e ele expressa suas reflexões existenciais. A mensagem profética de Abacuque é a sua conversa com o Senhor, é a sua conversa com o Altíssimo. Sendo assim, Abacuque é um livro muito útil, pois o profeta ele traz à tona, ele traz à consciência algumas perguntas que os homens fazem até hoje, inclusive muitos de nós. Por exemplo, por que Deus parece aceitar o mal no mundo? Se Deus é bom, por que há mal no mundo? Por que Deus permite que os ímpios prosperem sobre aqueles que são mais justos? Algumas respostas que Abacuque irá receber
os deixarão surpresos e profundamente incomodados. A primeira reclamação então de Abacuque nós encontramos do verso 2 até o verso 4. O pecador de Judá precisa de correção. O diálogo de Deus com o profeta Abacuque se inicia com uma reclamação por parte de Abacuque. Ele vive em meio a uma sociedade repleta de injustiça e por isso ele vem e derrama suas queixas diante de Deus para que algo seja feito. Habacuque reclama a Deus sobre o pecado de Judá, não somente porque ele é um profeta preocupado com a lei e com o pacto, mas possivelmente porque ele já havia experimentado os dias moralmente melhores de um rei reformador chamado Josias. Então, se Habacuque viveu nos dias do rei Josias, que foi um dos mais piedosos reis de Judá, e isso parece ser muito provável, Habacuque experimentou uma espécie de era dourada da história de Judá. Só que depois da morte do rei Josias, os seus dois filhos que assumiram o trono foram reis maus. E Habacuque estava cansado de esperar que a situação mudasse, que a situação melhorasse. Ele havia experimentado os dias áureos do reinado de Josias, mas agora estava cansado de tanta iniquidade, de tanta maldade. Ele usa uma variedade de termos para expressar os pecados da sociedade judaica. No verso 2, ele fala a palavra violência. E no verso 3, ele usa 3 pares de palavras. Ele usa as palavras maldade e opressão, destruição e violência, discutem e brigam. E é interessante, irmãos, o uso desses pares de palavras nas Escrituras, porque a ideia é dar ênfase, destacando o horror ao qual a sociedade judaica havia chegado. Opressão social promovida por ganância, maldade externalizada sem qualquer pudor e brigas resultantes de desejos intransigentes. A lei do Senhor não estava em funcionamento, não estava sendo cumprida, ela não era executada, e assim então a justiça era pervertida. Diante de tanta iniquidade, Habacuque roga o castigo de Deus e levanta a pergunta: até quando, Senhor? Que é justamente o tema da nossa mensagem. Até quando, Senhor? Com esta pergunta, o profeta estava reclamando sobre um aparente descaso, um aparente descuido de Deus, enquanto a justiça crescia em Judá. É como se o profeta estivesse dizendo assim: Deus, o teu povo está pecando, sem compromisso, sem confiança, sem obediência, há violência, destruição, e tu não estás vendo? Diante dessas coisas terríveis, tu não vais fazer nada contra isso? Era o silêncio de Deus diante do mal que incomodava o profeta. E é verdade sim que o profeta tem dificuldade de entender por que Yahvé permite que tal mal continue, mas Habacuque não reclama de Deus, Habacuque reclama para Deus. E embora nós tenhamos sido ensinados que nós não devemos questionar Deus, nós devemos observar que a pergunta até quando, Senhor, não é um pecado. Na verdade, a pergunta até quando, Senhor, expressa um sentimento de autoestima pela santidade de Deus e um desejo que a justiça de Deus seja feita sobre os pecadores rebeldes. Eu creio que aí então se encaixam, os salmos imprecatórios. Não sei se os irmãos já viram essa expressão, salmos imprecatórios,
O que são os salmos imprecatórios? São os salmos que pedem o castigo de Deus sobre os inimigos. Nós temos 11 salmos imprecatórios no livro de Salmos, quando o salmista pede que Deus faça algo, puna os inimigos dele. E embora nós encontremos expressões bastante fortes nesses salmos, expressões como, por exemplo, quebra os dentes dos perversos, ó Deus, despedaça, Senhor, a mandíbula desses leões, Salmo 58, verso 6. Ou, ó Babilônia, você será destruída, feliz é aquele que lhe retribuir por tudo que fez contra nós, feliz aquele que pegar suas crianças e esmagar contra a rocha, Salmo 137, versos 8 e 9. Ainda, caiam sobre eles brasas ardentes, sejam atirados no fogo ou em poços fundos, onde não poderão escapar. Salmo 140, verso 10. E ainda que esses salmos salmos imprecatórios, com expressões bastante fortes, ainda que eles estejam, dizê-las ao Senhor não é uma atitude necessariamente pecaminosa. Assim sendo, o pecado não resolvido na igreja e no mundo deve estimular o mesmo clamor em nós. Devemos nos entristecer pelas divisões que existem no meio do povo de Deus, assim como Abacuque lamentou as contendas e litígios que existiam em Judá. Nós, como cristãos, devemos lamentar a violência e as injustiças que ocorrem no nosso país. E esse lamento, ele deve ser acompanhado de um anseio de correção, um anseio por castigo. Na verdade, queridos, a ausência do anseio próprio de imprecações é sinal de indiferença para com o pecado e para com a justiça divina. A ausência do desejo de correção e o fim dos inimigos de Deus é sinal de conformidade com o pecado, de conveniência, de conivência com o pecado. A expressão "até quando, Senhor?" não deve ser entendida como um desespero, mas como uma oração esperançosa, que provém daqueles que confiam que Deus resolverá a situação como Abacuque esperava. Portanto, a reclamação de Abacuque é uma reclamação justa. Se o zelo pela justiça divina cresce à medida que nós nos santificamos, então nós devemos manifestar o anseio de que o Senhor Jesus volte, não só para nos levar com Ele, mas para que seja estabelecida definitivamente a sua justiça. Nós entendemos que a Bíblia apresenta a Deus como sendo o único realizador dessa justiça, dessa transformação social. Não devemos desprezar a nossa missão como igreja, a nossa missão social, mas devemos entender que a nossa missão ela é limitada. A Bíblia diz que nós somos sal que retarda o apodrecimento moral, não a medicina que cura uma sociedade enferma. Nem a humanidade, nem mesmo a igreja conseguirá promover uma sociedade ideal nesta vida, neste tempo. A parábola do joio, lá em Mateus capítulo 13, versos 24 a 30 e 36 até o 43, é uma demonstração de que a construção de uma sociedade sem a presença do mal no mundo será uma realização de Deus por intermédio dos seus anjos, sem a participação do homem. E não acontecerá nessa vida como muitos desejam. Quando o Senhor Jesus vier e trouxer o juízo sobre a terra, manifestando o seu domínio pleno sobre ela, queimando-a, restaurando-a,
então nós veremos uma sociedade justa. Abacuque, portanto, está correto na sua primeira reação, na sua primeira reclamação. Ele ora ao Senhor e coloca a sua expectativa em Deus para a solução do problema. Ele não se acomoda diante dos males presentes. Ele quer a solução dos mesmos, embora saiba que ele mesmo não pode resolvê-los. Então ele faz o quê? Ele clama ao Senhor, porque tem a justiça de Deus como mais alta conta, e ele quer ver essa justiça manifesta no meio da sociedade. Por isso, a sua oração honra o Senhor ao invés de desafiá-lo. Até quando, Senhor? Mas agora nós veremos a resposta de Deus. Do verso 5 até o verso 11 do texto que nós lemos, nós vemos ali a resposta de Deus. E a resposta de Deus diz assim: eu levantarei os caldeus como minha vara. Eu levantarei os caldeus como a correção para o pecado de Israel, para o pecado de meu povo. E de repente então o silêncio divino se rompe e vem a resposta de Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim: ô Abacuque, você reclamou de tudo que você vê e disse que tudo que você vê é violência e maldade. Pois então agora vocês vão ver o que eu farei por causa da violência e da maldade. Deus então, o que é que ele faz? Ele responde ao pecado de Israel, ele responde ao pecado do seu povo com a lei talião, ou lei de retribuição. O que é que diz essa lei? Que o dano que alguém fizer a outra pessoa será feito a ele. Olho por olho, dente por dente, enfermidade por enfermidade, ferimento por ferimento. Isso nós encontramos lá no livro de Êxodo, de Levítico e de Deuteronômio. E ele fala isso, pois a sua violência será julgada com a violência dos babilônios. Abacuque não disse aqui que havia violência, que havia opressão? Então Deus diz assim: eu vou julgar, eu vou corrigir a violência do teu povo com a violência de outro povo. E a sua perversão da lei seria punida por um povo que era uma lei para si mesmo. Os caldeus, os babilônios, eles não consideravam nenhuma lei natural universal. Eles tinham a lei deles mesmos e eles achavam que era correto. Então eles viviam segundo as suas leis. E Deus já tinha advertido acerca de tal juízo muito antes de Abacuque e Jeremias. Por intermédio de Moisés, Deus tinha dito que a quebra da aliança seria castigada. Salomão experimentou isso. Salomão experimentou este juízo por conta da sua idolatria. O mesmo aconteceu com o reino do norte. Contudo, Judá, mesmo sabendo dessas coisas, não aprendeu as lições com a história. Desde o tempo de Noé, que lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, é chamado de o pregador da justiça, desde esse tempo a humanidade não deu ouvidos. E então veio a monarquia, na qual Israel não creu nos profetas, e Judá aumentou a quantidade de incrédulos. Eles achavam que Deus nunca os colocaria contra a espada. Quando Jerusalém caiu, Jeremias lamentou. Lamentações capítulo 4, verso 12, diz assim a palavra do Senhor: nenhum rei de toda a terra, ninguém no mundo inteiro poderia imaginar que o inimigo entraria pelas portas de Jerusalém. Esta era a principal razão para que a revelação de Deus a Abacuque fosse considerada surpreendente, inacreditável. Nos dias do rei Ezequias,
Deus poupou Jerusalém da invasão assíria. Agora, o fato que anteriormente já havia sido dito a Ezequias iria se cumprir. O inimaginável, a invasão de Jerusalém aconteceria. Mas os alertas não foram suficientes para acabar com o vil entendimento de que Judá não seria castigada. E como até o paciente Deus resolve dar um basta, agora era o tempo do castigo. Já não haveria mais tempo para arrependimento. Deus não ouviria mais qualquer intercessão em favor do povo. Como ele disse lá em Jeremias capítulo 14, verso 11, Deus diz o seguinte, disse assim para Jeremias: então o Senhor me disse, não ore mais pelo bem deste povo. Não ore mais, não adianta mais. Acabou minha paciência. Não adianta mais orar por eles. Em outros textos, não adianta apresentar sacrifícios, eu não vou receber mais. O castigo certamente viria naquela geração. E imagine então, irmãos, a surpresa dos judeus ao descobrir que seriam tratados como qualquer outro povo, porque todos os povos que foram contrários a Deus foram destruídos, e agora o povo de Israel, de Judá, seria tratado da mesma forma. Seriam vingados por uma nação idólatra. Irmãos, este trecho de disciplina de Deus não só traz lições para aqueles que se apegam ao evangelho da prosperidade, que assumem que o cristão tem direito à saúde e riqueza sempre, que nada pode acontecer com o cristão, mas também esse texto ensina a todos nós cristãos sobre o penoso sofrimento da disciplina. Deus, Ele se entristece com aqueles que não combatem o pecado, e a disciplina é o resultado do amor do Pai para com seus filhos. A justiça revida, o amor disciplina. A justiça é sem misericórdia, o amor é acompanhado de misericórdia. Eles não se excluem, mas ainda assim, justiça e amor na mesma pessoa são excludentes. De que forma? Aqueles a quem o Senhor ama, Ele não revida com justiça. Aqueles a quem o Senhor ama, Ele disciplina como prova do seu amor. E este deve ser um motivo de grande conforto para nós, porque se nós somos disciplinados, é sinal que nós somos do Senhor. O texto também nos mostra, nos versos 10 e 11, que a disciplina é proveitosa, porém ela é dolorida. Disciplina dói, mas tem seu bom proveito. Ela é o modo de Deus curar-nos de nossos pecados e estimular a prática da santidade, a prática daquilo que é justo, diz os versos 12 até o verso 14. Mas aí tem uma pergunta: como saberemos se estamos sendo disciplinados? Como saberemos se o que estamos passando, seja tristeza, doença ou outro tipo de sofrimento, é fruto do desagrado de Deus para com o nosso pecado? E eu creio que não seja fácil entender isso. Acho até que deve ser uma pergunta inapropriada, né? Parecida com aquela que os discípulos fizeram lá em João 9, quando eles avistaram um cego de nascença e perguntaram ao Senhor se a causa da cegueira daquele homem era o pecado dele ou de seus pais. Nós menosprezamos a disciplina do Senhor de pelo menos duas formas bastante diferentes uma das outras. A primeira forma vem através do que nós chamamos de insensibilidade espiritual. E isso acontece quando achamos que a reação diante de momentos de aflição deve ser a de ranger os dentes, colocar a faca entre os dentes
e seguir em frente. Afinal de contas, a vida não é fácil. E nós temos que demonstrar força em alguns momentos. Há crentes que, diante do sofrimento do outro, só conseguem encorajar o irmão a ficar firme. Ô irmão, está com dificuldade? Fica firme aí. Porque olha, eu passei por isso e eu venci. O problema desse tipo de reação, queridos, é que ela não difere da forma como o mundo reage diante dos problemas. O mundo age da mesma forma diante dos problemas. Range os dentes e vai em frente, como um bicho bruto, vai arrebentando tudo. A segunda forma que nós menosprezamos a disciplina do Senhor é através da murmuração. Quando somos facilmente despertados à impaciência e à ingratidão diante das tribulações, existe uma cegueira que nós não conseguimos ver a mão do Senhor conduzindo todas as coisas para o nosso bem. Quando nós estamos passando por dificuldades, que nós muitas vezes temos alguma dificuldade a mais de superá-las, nós não conseguimos ver a mão do Senhor conduzindo as coisas, então nós fazemos o quê? Nós murmuramos, vem a impaciência, vem a ingratidão, esquecemos das promessas de Deus e então nós murmuramos contra o Senhor. Romanos capítulo 8, verso 28 diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Nós estamos sempre prontos a enxergar a providência divina quando bênçãos nos atingem, mas não reconhecemos a mesma providência divina em meio ao sofrimento. Quando reagimos assim, nós estamos sujeitos à segunda exaltação que Hebreus nos traz, lá no capítulo 12, verso 5. Hebreus capítulo 12, verso 5 diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir. Concluindo, queridos, em Abacuque capítulo 1, verso 1 a 11, que é o texto que nós lemos da nossa mensagem, o profeta ele clama a Deus pela violência e a injustiça que existia em Judá, questionando o silêncio divino diante da opressão e de uma lei que não estava sendo cumprida, não estava sendo obedecida. A opressão enfraqueceu a lei. E Deus então responde anunciando uma obra surpreendente. Ele levantou os caldeus, uma nação feroz e violenta, como um instrumento de punição, e esse povo era descrito como violentos e idólatras, que avançam como um vento destruidor. O profeta então se queixa, expressando sua angústia profunda, gritando por socorro contra a maldade, destruição e contendas que cercam o justo, revelando uma crise de fé diante de um aparente descaso, de um descuido de Deus. E Deus então surpreende ao revelar que usará os caldeus, que o texto diz: um povo feroz como lobos e rápidos como leopardos, para punir Judá, deixando claro que essa obra seria algo inacreditável aos olhos humanos. Ninguém esperaria que Deus fosse fazer isso com o seu povo. E como nós podemos então aplicar o ensino desse texto na igreja hoje? Como é que nós podemos viver esse ensino hoje? A igreja atual pode aprender a clamar persistentemente a Deus diante das injustiças, da corrupção e de um silêncio aparente, confiando que Deus age sobrenaturalmente, mesmo usando meios surpreendentes para trazer justiça. A igreja deve praticar orações sinceras e honestas, como a do profeta Abacuque, expressando angústia por pecados internos e pelas opressões externas,
sem medo de questionar a Deus, pois este Deus, Ele ouve e responde no tempo certo. Diante das crises morais e das ameaças, a congregação deve esperar a obra divina, reconhecendo que Deus usa até nações e circunstâncias ímpias para purificar o seu povo, promovendo fé em vez de desespero. E por fim, o texto nos alerta para o juízo sobre o pecado endurecido da igreja, incentivando o exame de consciência, busca de santidade e refúgio em Cristo. O Cristo que bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus para oferecer salvação aos contritos e arrependidos. E é muito interessante entendermos que isso se dá pela prática da oração. Essa semana nós tivemos reunião, semana de oração, semana toda, terminamos ontem. E mesmo sabendo das nossas necessidades, poucos participaram. Eu confesso que entristeceram um pouco, porque nós sabemos a necessidade da igreja em orar. Nós sabemos que, quando nós olhamos para a Bíblia, a igreja sempre esteve, quando a igreja mais esteve forte, foi quando ela estava orando. Então nós precisamos ter consciência de que nós necessitamos de orar. O que Abacuque fez aqui foi orar ao Senhor. Até quando, Senhor? Até quando vais permitir isso? O clamor de Abacuque aqui não é um desrespeito, é uma oração a Deus, pedindo que Deus promovesse a sua justiça sobre a maldade. Que o Senhor abençoe e fortaleça a sua igreja, que o Senhor nos olhe com amor e com bondade, que o Senhor, ao se agradar das nossas vidas, nos dê a sua paz. E a Ele, então, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos orar, irmãos, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor.